Agora, quando a gente olha pro figurino da Rose, ele já é um figurino que tá todo, não é nem em 1912. Existem momentos em que o figurino dela tá mais, o figurino dela tá mais pra frente, ela tá usando peças que já estão fazendo referências a 1914, 1915, principalmente 1914. E como eu falei, é um recurso narrativo para mostrar essa questão da modernidade de pensamento da personagem. Tem vários momentos em que a Rose faz coisas e ela fala coisas que colocam ela muito mais sintonizada com o tipo de pensamento de vanguarda que viria em decorrência da Primeira Guerra Mundial, depois de 1914. A preferência dela pelos chamados pintores de vanguarda, cubismo, surrealismo, os pintores modernos, os pintores modernistas. Ela fumando. São umas coisas que entregam muito essa questão avant-garde do pensamento da personagem. E isso é uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa no figurino. Denner, você falou sobre a questão da... Você falou sobre a questão da Ruth já ter um guarda-roupa que seria de 1900 porque ela não teria mais dinheiro. Mas ela tem peças, algumas peças específicas que estão bem ali em 1911 e 1912. Tá? Eles equilibraram muito bem isso. E essa questão de a Rose tá com o guarda-roupa atualizado? Sim, ela tá com o guarda-roupa atualizado, mas não faria sentido, se é só a questão da atualização do guarda-roupa de Paris, ela está em 1912 com peças que só aparecem em 1914 nas ilustrações de moda. Esse aqui é um desenho que foi feito pela empresa que comprou o acervo, a maior parte do acervo de figurinos. E aí a gente tem aqui uma visão mais de trás, e a gente tem uma noção talvez um pouco melhor de como foi pensada a estrutura desse traje. Porque além de ela ter essa saia ajustada, a gente tem esses elementos de alfaiataria masculina, a gente tem uma presença de uma camisa masculina, de uma gravatinha, mas é uma roupa estupidamente simples, tá? Se não fosse esse uso dos detalhes roxos e das listras em sentido contrário, seria a coisa mais absolutamente sem graça do planeta. Mas é o uso inteligente do material. Tem uma regra no design de moda que diz que a roupa tem que ser interessante de uma dessas três maneiras. Ela tem que ser interessante pela forma, pela textura ou pela cor. Se não me engano é isso, forma, textura e cor. Um desses três itens na roupa tem que ser interessante para que ela seja memorável. E aí aqui parece que eles acertaram toda a roleta do negócio. Então, eu tenho aqui algumas referências que são referências originais da década de 1910 para mostrar para vocês. Claro que a gente tem a parte criativa da figurinista, como a gente já falou, mas as referências dela com base nos originais são muito boas. Então, esses conjuntos de saia com um blazer listrados com pequenos detalhes em uma cor contrastante, como botões, os punhos, esses detalhes de lapela, era uma coisa extremamente comum na época. E sim, para quem perguntou lá no começo, essas saias não estão muito sequinhas, é uma característica da década de 1910 as saias secarem. As saias começam a secar e as bainhas das saias começam a subir antes da Primeira Guerra. Tanto que assim, durante a guerra, tem um período ali em 1915 que as saias dão uma crescidinha de novo. E em 1917 elas já estão completamente retas no corpo. E o que a gente conhece como aquela silhueta tubular de 1920, ela já está aparecendo na moda em 1918. Ela não é de 1920, ela começa antes. E começa tudo por causa disso aqui. Porque aquelas saias com grandes caudas, aquele monte de babado, aquele monte de renda, que é o que a gente pensa em era eduardiana, que é 1900, aqui em 1910 elas já estão secando. E aí a gente vai ter muito mais esses elementos de alfaiataria e uma preocupação muito maior com a questão da modelagem e do bom uso dos tecidos
do que necessariamente com sobrecarregar nos detalhes decorativos, como acontecia na década anterior. Aqui a gente tem a saia do lado, para vocês verem como é a estrutura dela. Realmente é uma saia que ela não é completamente afilada em direção ao tornozelo, mas ela é uma saia que cai um pouco mais reta. E isso aqui é uma influência do orientalismo na moda da década de 1910. Isso vem por causa de um estilista francês, do Paul Poiret. E vai ter vídeo sobre a saia, a Hubble Skirt, a saia entravé, não se preocupem. Vou explicar mais sobre isso no vídeo, mas eu preciso de um vídeo gravado para falar sobre isso. Mas essa influência, essas saias mais afiladas, ela vem muito da ideia que o Paul Poiret tinha de como as odaliscas se vestiriam num harém imaginário que só existia na imaginação branca colonialista dele. Opa! E aqui a gente tem o conjunto que foi o ponto de partida para o traje de embarque da Rose. Ele é de 1913! Alguém falou aí que ele é de 1912? Não, ele é de 1913, mas a gente dá uma desculpinha. Então, assim, aqui estão presentes todos os elementos fundamentais do traje da Rose. O chapéu grande, os detalhes contrastantes e esse uso extremamente inteligente das listras em sentidos diferentes para criar uma certa dinâmica no traje, para que ele não ficasse simplesmente um saco de batata listrada amarrado na volta do corpo. É muito lindo, né? Então, Yumi, é que assim, ó, o Paul Poiret, assim, ai, gente, é que já teve gente dizendo assim, ai, eu amo o Paul Poiret maravilhoso. Sim, ele... Assim, eu não vou questionar a genialidade criativa do cara e a competência técnica dele. Mas que como... a maneira como ele se apropriou de estilos orientais, entre aspas, pegou tudo que era da Ásia, bateu no liquidificador e chamou de oriental... Isso é muito típico da mentalidade colonialista do século XIX. Tá? Acho que a gente tem que fazer, sim, uma certa crítica a esses criadores de moda do passado, tanto quanto aos criadores de moda do presente, tá? É sobre reconhecer que a pessoa tem uma contribuição muito grande para a indústria, mas não apagar o fato de que a pessoa fez um bocado de merda. Eu posso reconhecer que a Chanel é muito importante para a indústria da moda, mas também reconhecer que ela era uma antissemita colaboracionista de nazista do cacete. E tá tudo bem, tá? Energia de Odete Roitman, maravilhoso, sim. Tem energia de Odete Roitman. Ninguém nunca vai conseguir fazer uma Odete Roitman como a da Beatriz Segal. Mulher maravilhosa. Ai, ai. Denner, não é sobre avaliar as coisas antigas com os olhos de hoje. O que eles faziam já era errado pra caralho na época deles. Eles já eram criticados por isso na época deles. Não tô nem usando uma crítica moderna. Vagabunda. Assim, ó, comparando lado a lado. Só que assim, né, gente? Olha, né, a diferença. Kate Winslet dentro dessa roupa. Absolutamente maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa mulher em todas as épocas. Inclusive tem um filme dela que tá na Netflix que se chama A Vingança Está na Moda, que é excelente. Pra quem gosta de roupas bonitas e mulheres extremamente vingativas, esse filme é pra você. Gostei muito dele. Me diverti horrores assistindo. Ai, gente, mas vocês estão falando assim, o ruivo dela, gente, até o cabelo da Kate Winslet criticavam na época, tá? Porque os anos 90 é a época das mechas californianas, né? Todo mundo era loira com os cabelos lisos. No máximo, aquele ondulado sem vergonha da Victoria's Secret, que nem dá pra chamar aquilo de ondulado, né? Aquele babyliss sem vergonha. Gente, a gente tá com 250 pessoas nessa live. Eu estou chocada. Chocada. Carla Cris, meu amor,
Beijos pra você que chegou agora. Kate belíssima, sofrendo com a moda de... Sofrendo com a moda horrorosa dessa época. Gente, cadê meus likes? Cadê meus likes? Cadê meus super likes? Rapaz, 362. Olha aí, olha só, gente. A gente nunca fez uma live tão fodona assim, hein? Tô chocada, tô passada. Mas vamos lá, vamos seguir nosso barquinho. Eu queria mostrar pra vocês também, já que eu tô falando tanto sobre isso, mostrar de maneira prática com fotografias originais da época, que é diferente da gravura de moda, porque a gravura de moda é tipo capa de revista, sabe? Muito editada, muito idealizada, e aqui a gente tem fotos de mulheres reais na rua que não são montadas, estão em posições que não dá pra ter aquelas edições de cintura, no máximo uma ediçãozinha de pele. Então dá pra gente ter uma boa noção da diferença de silhueta. Na esquerda a gente tem duas mulheres de 1907, 1908 mais ou menos, e aqui a gente já tem uma foto de 1912 na direita. Aí vocês já veem a questão dos chapelões, mas vocês veem essa diferença de silhueta. Que as saias de 1900, elas eram mais fluídas, elas também eram um pouco mais volumosas. Mas uma coisa que vocês estão vendo nessa foto, e é por isso que ela está aí, as saias que as mulheres usavam no dia a dia não iam até o chão. Tá, as saias eram mais curtinhas, esse negócio de que... Ah, mostrou o tornozelo e a vadia da cidade. Não, não é, isso é bobagem. A gente brinca com isso, mas isso é bobagem. E aí, em 1900, a partir de 1910, a gente já tem essa silhueta mais seca mesmo. Vocês podem ver que não tem uma ênfase tão grande na questão da cintura super marcada. Os volumes diminuem tanto em cima quanto embaixo, e essa saia vai ficando mais afilada. Uma outra coisa que a gente tem muito na década de 1910 são as assimetrias. São essas sobreposições de saia que elas são... Um lado não é completamente igual ao outro. Tem um lado que é mais arredondado, um lado que é mais longo. Isso faz parte dos elementos orientalistas que a gente tem na moda. Tem alguém me perguntando aqui. Tia Modista perguntando de novo. A cintura mais alta de 1912 tinha relação com a época napoleônica? Então, Roberto, esse período... De 1910 até 1914, a gente tem uma coisa na moda que é chamada de revival do diretório. Então, o que a gente tem nesse período é sim uma releitura da influência da regência. Só que, como toda releitura, né, tem as suas modificações. Por exemplo, a cintura império de 1911, que é a posição que a gente hoje reconhece como cintura império, ela é consideravelmente mais baixa em relação ao busto do que as originais da regência. Que a original da regência, ela jogava os peitos para cima praticamente pro ombro, né? Se abaixasse, a moça se afogava no próprio decote. Então, qual a funcionalidade do guarda-chuvinha com o tamanho desses chapéus? Charme. É charme. Mas também porque assim, ó, o chapéu tá fazendo sombra de um lado, né? Podia, dependendo do horário, podia bater sol do outro, então ainda tem uma certa funcionalidade, mas tem o charme também, principalmente charme. Ah, Diogo, os chapéus são bem tipo 1780 também. Diogo, desde os anos 1870, a moda vitoriana vinha flertando com influências e releituras do século XVIII. Inclusive de pegar nomes de estilos. Por exemplo, o hobby à la polonese do século XVIII virou o casaco à polonese de 1870. A gente tem constantemente esses ciclos de releituras, de reinterpretações, algumas mais respeitosas, outras nem tanto, mas isso parece ser uma coisa que realmente faz parte dos ciclos criativos da moda enquanto fenômeno ocidental, como a gente pensa nela hoje. Não é uma coisa que você necessariamente vai ver na Índia, na China, no Japão, ou até nas comunidades, nos povos originários aqui do continente americano.